Se tem uma palavra que define o que é ser um reformado, o que a reforma trouxe de tão importante para nós, é a palavra soberania. Deus, Ele é soberano. É claro que as doutrinas da reforma são muitas e há uma cosmovisão reformada, uma forma de enxergar o mundo e a visão reformada ela atinge todas as áreas da vida, mas a questão da soberania foi algo extremamente importante que foi resgatado a partir do século XVI com a Reforma Protestante. Nós entendemos pelas Escrituras que Deus ele age em todas as coisas. Não há nada que aconteça no universo que não esteja debaixo do controle absoluto de Deus, do governo dele. Isso é muito caro para nós. Isso é muito importante para a nossa teologia reformada. O livro de Atos, Lucas, ele tem vários objetivos ao longo do livro. Tem o objetivo principal, que é mostrar como que Deus reina sobre a sua igreja, como Deus governa todos os negócios da humanidade e como o próprio Deus faz com que a sua palavra prospere. Esse é o principal objetivo da mensagem de Lucas. Ele tem outros objetivos secundários, como consolar a igreja, como edificar a igreja, para que aquela igreja entenda que Deus está realmente no controle das situações, mesmo quando as situações são difíceis, são adversas, quando a igreja passa por perseguições, por lutas, por problemas internos e problemas externos, oposição interna e oposição externa. Esse é um dos objetivos secundários. Lucas tem outros objetivos, como, por exemplo, mostrar que Pedro e Paulo, eles são equivalentes em termos de ministério. Não há um apóstolo que sobressai sobre o outro. Não há uma distinção entre um apóstolo especial como Pedro, como a doutrina católica defende até os dias de hoje. Existe também um outro objetivo secundário, que é mostrar que a mensagem de Paulo, principalmente a mensagem de Paulo, ela é uma sequência da própria mensagem do Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos. Porque houve muita oposição, principalmente dos judeus, por parte dos judeus, aos ensinamentos de Paulo, porque Paulo dava muito mais ênfase à graça de Deus, como que Deus alcançava os gentios simplesmente pela graça, sem a necessidade daquelas obras judaicas. Então, o que os judeus fizeram? Eles criticavam Paulo, falando, Paulo, ele está pregando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, é um evangelho falsificado. Então, Lucas tem como um dos seus objetivos mostrar que o evangelho que Paulo prega a partir do capítulo 13 é o mesmo evangelho que Pedro pregou até o capítulo 12. Nós estamos encerrando hoje a primeira grande parte do livro de Atos, que é o capítulo 12. O capítulo 12 ele encerra a primeira parte, que é o ministério, até chegar nos limites da Palestina, até chegar em Judeia e um pouquinho além da Judeia, mas nós não entramos ainda nos confins da terra. Nós chegamos até Antioquia, mas nós não chegamos até Roma. E o grande objetivo do capítulo 13 em diante é chegar a Roma. Você pode dividir o livro de Atos de várias formas. Você tem essas duas grandes divisões, do capítulo 1 ao 12, onde o grande principal ator é Pedro. O ministério de Pedro se destaca. Depois você tem um ator importante do capítulo 13 até o final do capítulo 28, que é Paulo. E Lucas vai demonstrar isso claramente, essas duas distinções. Você pode também dividir o livro em 6 grandes partes, quando Lucas faz aqueles resumos. Né? Ele chega num determinado ponto, como o capítulo 6, verso 7, 9 e 31, e agora no 12 e 25, e ele faz um resumo de tudo aquilo que estava acontecendo. Olha, embora tudo isso esteja acontecendo, o Senhor faz com que a sua palavra prospere. Eu quero desafiar os irmãos a, nesta semana, se aqueles que tiverem um tempo, que se vocês façam uma leitura dos 12 primeiros capítulos de Atos, assim, de preferência numa paulada só, numa tacada só, para você ter uma visão do que a gente viu até agora, de como que Deus soberanamente vai guiando a sua igreja, e Ele vai cuidando do seu povo, e Ele vai fazendo com que a sua palavra prospere.
Como ele vai fazendo essa mudança, não só culturalmente, partindo de uma cultura estritamente judaica, religiosa, para uma cultura grega, uma cultura multiétnica, como a gente viu na semana passada em Antioquia. Como o evangelho sai também geograficamente de Jerusalém, e ele vai se expandindo em círculos concêntricos. E ele vai se expandindo, até chegar em Roma. Seria um desafio importante para os irmãos fazerem um resumo de tudo aquilo que a gente viu até agora, praticamente o ano todo, o ano já está terminando, para nós estarmos expondo somente Atos 12 capítulos. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção em alguns paralelos que a gente pode tecer, para vocês entenderem como que é a estrutura de Atos. Lucas foi um escritor extraordinário. Ele é o único escritor gentil do Novo Testamento. Ele é grego, ele é de origem grega. Alguns dizem que ele talvez seja originário de Antioquia, outros de Filipos. Nós não sabemos ao certo, mas ele é o único autor não judeu do Novo Testamento. Dos capítulos 1 ao 12, o foco é Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela está organizando, ela está administrando, ela está cuidando, mesmo das igrejas que são plantadas em Samaria, na Judéia, até mesmo em Antioquia, vão representantes da igreja de Jerusalém, os presbíteros, alguns apóstolos, alguns anciãos, eles vão àquelas igrejas e eles cuidam da manutenção daquelas igrejas. Já dos capítulos 13 a 28, o que nós vamos ver a partir da semana que vem? Que o centro, o foco é Antioquia, o foco muda, e muda rapidamente. A figura proeminente nos 12 primeiros capítulos é Pedro, a figura proeminente do capítulo 13 ao capítulo 28 é Paulo. E quando eu falo figura proeminente, é claro que eu estou falando pelo lado humano, porque Lucas ele é muito cuidadoso, ele está mostrando que o grande herói do livro de Atos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aliás, o grande herói de toda a Escritura é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não há outro herói. Davi, Salomão, Moisés, o próprio apóstolo Paulo, eles ficam submissos ou eles ficam subservientes ao grande herói que é Cristo Jesus. Na verdade, é Cristo Jesus que está fazendo toda a obra. Ele está governando todos os passos da igreja. É isso que Lucas quer fazer com que nós entendamos, mesmo agora no século 21. O movimento do capítulo 1 ao 12, ele vai de Jerusalém até Judéia e Samaria, e faz um alcance, comecinho de um alcance em Antioquia. Agora, na parte 12, na parte segunda, que nós vamos ver, ele vai de Antioquia para Roma. Ele vai fazer um outro deslocamento. Na parte 1, a Palestina se concentra a maior parte dos atos, o testemunho judeu, o testemunho cristão é feito para os judeus da pátria e depois judeus e gentios simultaneamente. Então, observe como é que aconteceu. O testemunho cristão ele foi primeiro para os judeus, somente para os judeus. Depois eles alcançam judeus e gentios de forma simultânea. Você vai vendo, já como nós vimos na semana passada, nas últimas semanas, que o Evangelho vai alcançando judeus e gentios no mesmo tempo. Já na segunda parte, o contexto não é mais a Palestina, o contexto agora é o Império Romano. O Evangelho ele vai dar um salto qualitativo, um salto quantitativo muito grande. Ele vai alcançar muito mais gente. O Império Romano, então, é o foco na segunda parte. O testemunho também é para os judeus, mas agora não os judeus da Palestina, mas os judeus da dispersão, os judeus que estavam dispersos pelo mundo todo, e também judeus e gentios simultaneamente. Então, vocês vão observando os paralelos, para que você compreenda o livro de Atos de uma forma abrangente, completa. É assim que a gente entende os livros da Bíblia. Se você quiser ter um aproveitamento melhor de um livro da Escritura, eu recomendo sempre você começar estudando um único livro, depois que você acabar aquele livro, você passa para outro. É importante que você estude um pouco do contexto histórico. O que estava acontecendo na história daquele livro? Quais são os principais personagens? Como é que aquele livro foi estruturado literariamente? Isso é muito importante. Eu estou mostrando para vocês exatamente como Lucas estruturou o livro de Atos.
para que você tenha uma ideia do todo, para que depois você não se perca no meio das árvores da floresta. Então, você primeiro tem uma visão panorâmica daquela floresta, você vê mais ou menos qual que é o tamanho, qual que é a estrutura geral daquela floresta. Depois, quando você entrar no meio das árvores, quando você começar a ver os detalhes do livro, você vai estar com a visão do todo na mente. Isso é muito importante para entender a palavra. A primeira parte dos capítulos 1 a 12 termina com a rejeição geral da palavra pelos judeus da pátria. Então, como é que termina o capítulo 12? Os judeus estão ainda resistindo ao Evangelho. São os judeus de onde? De Jerusalém. É o que nós vamos ver hoje. Já na segunda parte, termina com a rejeição geral da palavra pelos judeus da dispersão. Muitos judeus dispersos pelo Império Romano rejeitaram o Evangelho de Paulo. Muitos aceitaram, mas muitos rejeitaram. Você vai ver agora, no final do capítulo 12, a prisão de Pedro. E o que você vai ver no final da parte 2? A prisão de Paulo. Você vai ver, aqui na parte 1, que nós vamos falar hoje, o juízo sobre Herodes. O que você vai ver no final do capítulo 28, ou o final do livro? O juízo sobre os judeus. Olha que coisa interessante. Herodes, ele é um homem meio judeu, meio edomita. Ele é meio gentil e meio judeu, ele é uma mistura. Então, Deus traz o juízo sobre a vida de Herodes, o grande rei, Herodes Agripa I. E, no final, Deus vai trazer o seu juízo sobre muitos judeus. Outros paralelos que a gente pode ver. Pedro faz o seu primeiro sermão no capítulo 2. Paulo vai fazer o seu primeiro sermão no capítulo 13. Pedro cura um coxo, lá no capítulo 3, nós passamos por lá. Paulo também vai curar um coxo no capítulo 14. Simão, ou Pedro, ele vai trabalhar, ele vai ter uma oposição de Simão o mágico. Nós vimos isso no capítulo 8. Paulo também vai ter oposição em Chipre, no capítulo 13, de Elimas o mágico. Pedro, através da influência da sua sombra, as pessoas procuravam passar na sombra de Pedro para serem curadas, porque elas viam em Pedro realmente uma autoridade de Deus naquilo que ele fazia. Isso nós vimos no capítulo 5. Nós vamos ver que muita gente procurou Paulo a ter contato com o lenço de Paulo, com o manto de Paulo. Isso acontece no capítulo 19. A gente vê Pedro impondo as mãos sobre pessoas que recebem o Espírito Santo no capítulo 8. Você vai ver Paulo impondo as mãos sobre pessoas lá no capítulo 19, sobre os crentes gentios de Éfeso. Você vai ver Pedro resistindo à adoração humana no capítulo 10 por Cornélio. Vocês lembram-se disso? Cornélio quis adorar Pedro e Pedro resistiu à adoração. Paulo também algumas pessoas vão tentar adorar Paulo lá no capítulo 14, e Paulo também resiste à adoração. Através de Pedro, Jesus ressuscita Tabita, ou Dorcas, no capítulo 9, e Paulo também ressuscita Eutico no capítulo 20, quando aquele moço que cai lá de cima do alpendre e cai morto, e Paulo ora por ele e ele é ressurreto. Pedro é preso no capítulo 12, Paulo é preso no capítulo 28. Nós temos muitos outros paralelos. Então, para vocês entenderem como que Lucas está estruturando o livro todo, para vocês verem qual que é o objetivo dele para nós. Agora eu quero convidá-los, então, para abrir em Atos, capítulo 12. O livro de Atos, ele é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. É uma bênção enorme. Aliás, todos os livros da Bíblia são. Cada vez que estudo eu acho que aquele é o mais bonito, o mais profundo, o mais maravilhoso, mas, na verdade, toda a palavra de Deus é assim. Atos capítulo 12, eu vou ler todo o capítulo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro.
e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: É voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Obrigado, Dai, pela água. Por que Lucas escreve esse texto numa parte tão importante, quando ele vai fazer realmente a transição para o apóstolo Paulo e para o ministério em Roma, ou o objetivo de chegar em Roma, o Império Romano? Lucas, desde o início, ele está mostrando que Jesus está dirigindo as coisas da igreja, os negócios da igreja. Jesus é soberano sobre todas as coisas. Jesus, ele está guardando os seus apóstolos, ele está os livrando, livra alguns, mas não livra todos. E, de repente, Lucas está nos retratando aqui uma grande oposição. Nós já tínhamos visto certas oposições ao longo desses 12 capítulos. Logo no início, nós vimos uma certa resistência dos judeus, uma certa oposição de judeus. Nós vimos problemas internos na igreja, Ananias e Safira.
Nós vimos uma perseguição forte, mas momentânea, ela não durou muito tempo, que foi quando Estevão foi morto, foi apedrejado. Quando Estevão foi apedrejado, a igreja teve uma expansão bastante importante. Muitos cristãos saíram ali de Jerusalém e foram levar o evangelho para distante. Agora nós vamos ver uma perseguição agora mais oficializada, ela parte do Estado, ela parte do rei Herodes. Quem é esse Herodes? Herodes Agripa I. Você tem muitos Herodes no Novo Testamento e às vezes a gente confunde um pouco. Você tem o Herodes o Grande, que é aquele que existia quando Jesus nasceu, era o avô desse Herodes, que manda matar todas aquelas crianças abaixo de 2 anos, porque ele tinha ouvido os sábios orientais falaram que o recém-nascido rei dos judeus estava ali vivo já. Então ele manda matar todas as crianças. Foi um rei perverso, muito perverso, e que teve um grande poder na região da Judéia. Esse Herodes o Grande, ele teve um filho chamado Aristóbulo. Esse Aristóbulo é o pai desse Herodes Agripa I. Teve um outro Herodes que foi o Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas foi aquele Herodes do julgamento de Jesus e aquele que mandou matar João Batista. É um outro Herodes que é tio desse Herodes Agripa I. Ele era irmão daquele Herodes o Grande. Teve um outro Herodes que passou pela região da Judéia, ele foi terrível, ele foi tão terrível que os judeus o tiraram de lá como rei. Ele reinou somente 2 anos, ele não foi tão importante. Herodes Agripa I, ele foi um jovem rico, bastante influente, que teve problemas na sua mocidade, e a sua mãe judia o mandou para Roma, ele foi estudar em Roma. Todo o crescimento dele foi em Roma. E ele cresceu com um camarada que vocês devem conhecer da história, ou pelo menos de algum filme antigo que você deve ter assistido. Ele foi colega de um camarada chamado Caio ou Gaio Calígula. Foi um grande imperador romano, um homem extremamente depravado. Ele era tão depravado, Calígula era um homem tão depravado, que a própria nação romana, que era uma cultura depravada, não suportou tanta depravação dele. Tanto é que ele ficou maluco, ele fez muitas loucuras, matou muitos parentes, matou filhos, matou esposas, ele foi um homem terrível. E esse Herodes Agripa foi colega assim, de colégio, vamos chamar assim, né? Foi colega de faculdade, cresceu junto com Gaio Calígula. Esse Herodes Agripa, ele era um homem muito sagaz e muito interesseiro. E ele se aproximou dos judeus. A história diz que talvez ele fosse até um homem temente a Deus, o Deus de Israel, mas talvez por motivos interesseiros, porque ele queria manter a paz na Judéia, ele não queria ter problemas ali. Então ele lia as escrituras nas reuniões dos judeus no templo. Ele fazia favores para os judeus. Provavelmente Herodes Agripa se levanta contra a igreja porque ele sabia que os judeus estavam tendo muitos ciúmes dos cristãos. A igreja em Jerusalém já havia crescido muito. Pedro já havia saído de Jerusalém várias vezes, ele ia, ele voltava. Gentios ou judeus convertidos no exterior vinham para Jerusalém. O evangelho estava se espalhando enormemente em Jerusalém. Os judeus ficaram enciumados. Os judeus, assim como perseguiram a Jesus Cristo, estavam perseguindo agora os seus apóstolos. Herodes Agripa, querendo agradar esses judeus, querendo ganhar trunfo político para si, e também não querendo que nenhum tipo de manifestação social acontecesse na Judéia, o que ele faz? Ele começa matando Tiago. Quem é esse Tiago? É Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Você deve se lembrar que Tiago e João, lá atrás, quando eles ainda não entendiam muito bem qual era a missão de Jesus, quem era o próprio Jesus, eles tinham pedido para Jesus que quando Jesus estivesse reinando, eles estivessem um de cada lado de Jesus. Eles queriam reinar com Jesus. E Jesus fala assim para Tiago e para João, olha, vocês, mais ou menos ele disse assim, vocês vão participar do batismo que eu participarei, e vocês vão participar mais ou menos do meu ministério.
Mas o que Jesus estava falando para eles? Que eles iam ser perseguidos, como Jesus foi perseguido. Porque o que eles queriam? Eles queriam o poder. Mas Jesus falou assim para eles, profeticamente, vocês vão passar por um batismo que eu vou passar. E esse batismo que Jesus ia passar era a morte na cruz. E aqui nós estamos vendo Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, sendo morto à espada. Por que ele foi morto à espada? A lei judaica, ela dizia o seguinte: quando um judeu ele chegasse para uma outra pessoa, para uma família pequena, e convidava essa família para adorar um outro Deus, que não o Deus de Israel, a lei mandava apedrejá-lo. Apedrejá-lo. Então, se você incitasse alguém a deixar a adoração do Deus de Israel por um outro Deus, trocar o Deus de Israel por outro Deus, você sofria a pena de apedrejamento, até a morte. Mas quando você levava uma cidade inteira a trocar o Deus de Israel, você então tinha uma outra pena, que era ser decapitado. Cortavam a sua cabeça. Veja que a igreja de Jerusalém, ela já havia crescido muito. Tanto é que o que o Herodes faz aqui é usar a lei judaica. Ele fala, olha, esse Tiago, como um dos líderes da igreja de Jerusalém, ele fez com que toda a cidade trocasse na mente dele o Deus de Israel por esse Jesus Cristo. Então, por isso, ele perde a cabeça. Veja que é uma atitude política de Herodes, mas também é uma atitude intimidatória. Ele está querendo intimidar a igreja. Ele quer que aquela igreja fique quietinha, no seu canto. Olha, até a gente não se importa muito com que esses cristãos se reúnam, ou esses discípulos de Jesus se reúnam em algum lugar. Mas nós não queremos que eles estejam evangelizando a cidade. Nós não queremos que toda a cidade venha a seguir esse Cristo, esse Messias. Até porque a mensagem dos apóstolos era que aqueles judeus haviam sido os causadores da morte do seu Messias. E que aquele Messias havia ressuscitado. Essa era uma mensagem que os judeus não poderiam suportar. Mas agora, o Herodes viu que aquilo agradou aos judeus, provavelmente ele matou Tiago, e ele ficou esperando a reação do povo. E ele viu que foi uma reação do povo judeu boa, uma reação favorável a ele. Ele falou assim, que bom, deu certo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou matar o Pedro também, que é o outro grande líder da igreja. Veja que Pedro não tem a figura de o líder sozinho da igreja, ele não é papa da igreja. Ele é um dos líderes. Inclusive, Pedro era dos apóstolos de Jerusalém o que mais viajava, o que mais saía e evangelizava e testemunhava do evangelho fora da própria Palestina. Então, eles prenderam Pedro, ele manda prender Pedro. Só que acontece uma coisa. Há uma festa, você tinha no Antigo Testamento duas festas, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos, ela durava 7 dias. E durante a festa você não podia ter nenhum tipo de julgamento e nenhum tipo de execução. Então o que o Herodes Agripa fez? Olha, eu quero matar o Pedro. Eu vou matá-lo. Ele é o grande líder que eu vou matar. Mas por enquanto, eu não posso fazer nada. Eu não posso desagradar os judeus. Porque se eu fizer isso, eu vou estar quebrando a lei judaica. Então eu guardo Pedro na prisão, muito bem guardado. Ele fez uma escolta de 16 soldados, se revezando a cada 4 horas. Então, você tinha, em cada turno, 4 soldados cuidando de Pedro. 2 acorrentados a ele, quer dizer, uma mão acorrentada no soldado, outra mão acorrentada no outro soldado. E 2 soldados na porta, como se Pedro fosse, assim, o inimigo público número 1 do reino de Herodes. Imaginem só. Talvez porque ele já tinha ouvido falar as histórias anteriores, que Pedro e João já tinham escapado da prisão outras vezes. O Senhor já os tinha libertado. Então, agora, Herodes se certifica, ele faz um esquema de segurança máxima, como as nossas prisões aqui de segurança máxima, né, que coloca aqueles traficantes mais perigosos. E foi isso, então, que ele fez. E o que ele pensou? Bom, a hora que passar a festa, os 7 dias, a gente leva Pedro a um julgamento público, como nós fizemos com Jesus, e ele, com certeza, também vai ser cortada a cabeça dele. Muito bem. A igreja, o que estava fazendo nesse momento? Ela estava, uma parte da igreja, porque a igreja era muito maior do que talvez 120, 150 pessoas,
Era uma parte da igreja, ou talvez as pessoas mais chegadas aos apóstolos, estavam orando na casa de Maria, mãe de João Marcos. Maria era uma mulher de posses, não é Maria, mãe de Jesus, não é nenhum outro tipo de Maria conhecido nos evangelhos. Ela é uma mulher que tinha uma casa bastante grande, tanto é que muitos apóstolos se reuniam ali, muitos, inclusive, ficavam hospedados por ela. E eles estavam ali orando, e o texto diz que eles estavam orando incessantemente. A palavra incessantemente é a mesma palavra quando descreve Jesus orando no Getsêmani, com grande ardor, com grande fervor. Essa era a oração da igreja por Pedro, ou intercedendo por Pedro. Mas o que acontece no verso 6? Na última noite, no dia seguinte, Pedro ia ser julgado. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eu quero fazer uma pergunta para você que eu não vou responder agora. Se você soubesse que hoje é a sua última noite, e que amanhã você vai ser julgado e vão cortar o seu pescoço, você dormiria com 2 soldados amarrados do seu lado? Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. Mas aí o Senhor vai agir poderosamente e incisivamente, diretamente. No verso 7 nos diz que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou aquela prisão, tocando ele o lado de Pedro, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Pedro dormia tão profundo que parece que ele não acreditava no que estava acontecendo. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, milagrosamente. Nós cremos num Deus de milagres, nós cantamos aqui. Disse-lhe o anjo: põe o cinto, ajeita aí a sua roupa, a sua túnica, calça as sandálias. Ele assim o fez. E parece que o anjo tinha que estar dizendo para Pedro tudo que ele tinha que fazer. Pedro estava meio que sonâmbulo. Disse-lhe mais: põe a capa, e agora você me segue. Saindo, seguia, não sabendo o que era real que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, parecia que ele estava sonhando. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, ou seja, eles passaram por 2 portões que tinham guardas, aquela primeira, depois uma segunda, aí tinha ainda um grande portão de ferro na entrada da prisão, ou na saída da prisão. Mas eles passaram por todas aquelas sentinelas, e eles passaram por aquele portão, e Pedro, então, se encontrou lá no meio da rua, estava livre da prisão. Pedro sabia que ele foi liberto pelo Senhor, mas Pedro também sabia que Herodes continuava sendo seu inimigo, e que provavelmente no dia seguinte, se encontrassem Pedro, eles iam matá-lo. Se fosse eu saía correndo daquela cidade naquela noite. Eu não ia ficar ali esperando mais nada. Você já pensou o perigo que você passou ali? Você ia arriscar mais alguma coisa? Mas olha que coisa interessante. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes. Agora ele estava consciente de tudo aquilo que tinha acontecido. No verso 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, ele sentiu a necessidade de fazer um relatório para aquela igreja, que ele sabia que estava orando por ele. Eu preciso encontrar os meus irmãos. Isso nós já vimos acontecendo lá no começo do livro de Atos. Os apóstolos sempre voltam para a igreja. Você não enxerga, né, nos apóstolos, nos grandes líderes da igreja, nenhum tipo de estrelismo. Eles não são heróis, eles não se consideram pessoas acima do bem e do mal. Eles sabem que eles são um com a igreja. Eles não são diferentes da igreja. Eles não são homens e mulheres que se vestem diferentes do resto. Eles são pessoas que se vestem como o resto. Eles se identificam. Então ele volta, ele vai para a casa de Maria e ele faz o relatório. Só que, quando ele chega ali, veja bem, os irmãos estão orando. É tarde da noite. Isso aqui provavelmente já é de madrugada. Aqueles irmãos devem ter começado a orar no final do dia, quando a luz do sol estava se pondo.
Eles começaram a se reunir ali e orar por Pedro. E já varia tarde da noite, a gente não sabe quantos irmãos tinham, mas eles estavam orando por Pedro. Agora veja bem que interessante. A igreja orava incessantemente. Eles estavam juntos, eles estavam de noite, provavelmente eles estavam toda aquela semana orando, todas as noites. Eles estavam na última semana, eles sabiam, no último dia, na última noite, eles sabiam que no dia seguinte Pedro ia ser morto. Eles estavam orando incessantemente, com agonia, com intensidade. Eles estavam orando em comum, eles tinham uma única mente. Eles estavam orando por um único objetivo. São todas essas coisas maravilhosas, positivas. Mostra uma igreja madura, uma igreja que está orando, buscando o Senhor soberano. Eles creem que o Senhor está, que vai fazer alguma coisa. Mas, surpreendentemente, o que nos surpreende é que quando Pedro chega à porta, e ele provavelmente chama, era uma casa grande, esse postigo era uma pequena entrada que tinha antes de chegar na casa, era uma casa que provavelmente tinha um muro grande em volta, que não era comum nas casas da Palestina, só as grandes casas tinham isso. Pedro chama, bate na porta, talvez, aí vem uma criada, uma moça jovem, que era criada da Maria, Rode, ela corre ali e vai ver quem é. Era noite, escuro, não tinha luz de lâmpadas na rua. Ela ouve a voz de Pedro e ela reconhece que é Pedro. E ela ficou tão feliz, ela ficou tão contente. Imagina ele semana toda orando. A tensão que aquela igreja passava. E ela corre lá para dentro e esquece de abrir a porta para o Pedro. E corre lá para dentro e fala, olha, é Pedro que está aí. Aquela igreja que estava fazendo tudo certinho, falou, você está louca. Mas, gente, não era isso que a igreja estava pedindo? Talvez aquela igreja estivesse fazendo uma coisa errada. Talvez eles estivessem pensando como que Deus iria libertar Pedro. Eles estavam definindo como Deus ia libertar Pedro. Eles não estavam esperando, literalmente, no que Deus poderia fazer. E eles ficaram incrédulos, falaram, não, você está louca, menina, você não está batendo bem das ideias. E outros ainda falaram assim, não, ela insistia, falou, não, é ele mesmo, eu tenho certeza, eu não estou louca. Aí alguns falaram assim, não, deve ser o anjo dele. Por que o anjo dele? Por que eles falaram isso? Havia uma superstição dentro do judaísmo, já muito antiga, não é dessa época. Os judeus acreditavam que cada pessoa tinha um anjo da guarda. Esse negócio de anjo da guarda não é do catolicismo, isso aí vem do judaísmo. E esse anjo da guarda, ele acompanha a pessoa a vida toda. Ele acompanha tanto a pessoa que ele acaba absorvendo a própria fisionomia da pessoa. Então, quando eles viam o anjo, o que eles pensaram? Ela viu o anjo, o Pedro já deve estar morto. Pedro morreu. Então, agora o anjo dele está aparecendo. Então, veja que contradição de uma igreja que aparentemente fazia tudo certo, mas ela realmente não cria que Deus iria operar o milagre. Uma igreja persistente, uma igreja unida, uma igreja que se esforçava na oração, uma igreja que não gastava o seu tempo com outra coisa a não ser orar pela obra de Deus na cidade. Aquilo foi tudo muito maravilhoso. Mas no momento que o milagre acontece, os crentes não acreditaram. Não é possível. Até que então, a porta é aberta para Pedro, e Pedro entra, e aí vira uma alegria imensa, e eles ficaram atônitos, esta é a palavra. Eles ficaram assim, de queixo caído. Mas eles não estavam orando por isso. Essas são as contradições que nós passamos muitas vezes. Contradições que a igreja passa. Muito bem. Aí ele fez o relatório para aqueles irmãos, ele falou como que o Senhor o tirara da prisão, no verso 17, e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo-se, retirou-se para outro lugar. Esse Tiago aqui, ele é o meio-irmão de Jesus, ele não é o Tiago que já estava morto, é claro. Esse Tiago, e meu irmão de Jesus, ele vai ser um grande, aliás, ele já era um grande líder da igreja. Pedro, ele sente que ele tem que ir para outro lugar. Alguns estudiosos dizem que ele talvez tenha ido
para Galácia, outros dizem que ele talvez tenha voltado para Antioquia, mas ele não ficou em Jerusalém, porque ele sabia que ele ia ser morto no dia seguinte. E ele então já está indicando um novo líder que ficaria no seu lugar, pelo menos durante algum tempo, que era Tiago, meu irmão do Senhor, que inclusive vai ser o líder do concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15. E esse meio-irmão de Jesus, ele era um incrédulo quando Jesus estava no seu ministério terreno. Ele não cria em Jesus. Ele passou a crer depois da ressurreição de Jesus. Mas ele teve assim um crescimento espiritual meteórico. Ele passou a ser um grande líder da igreja. Um líder importante. Isso, mais uma vez, nos mostra que Pedro nunca foi papa. Nunca foi papa. Há uma história... uma tradição da Igreja Católica que diz que quando Pedro sai daqui, que ele foge, ele vai para Roma, e ele fica 25 anos em Roma como Papa. Ora, mas o Evangelho nem tinha chegado em Roma ainda. Então, como é que pode isso acontecer? Não acontece. E você vai ver em Gálatas, que Pedro depois está em Atos 15, ele está no Concílio de Jerusalém, em Atos 15 ele é mencionado novamente, e em Gálatas ele está na Galácia. Ele está em outros lugares. Então, Pedro realmente nunca... Ele esteve em Roma, ele passou por Roma, com certeza, mas ele nunca foi papa em Roma. Ele não ficou 25 anos lá como papa em Roma. Muito bem, aí Herodes, o que ele faz? Ele vinga os soldados. Havia uma lei romana, se você era soldado e o seu prisioneiro fugia, você perdia a vida. E foi isso que ele fez, ele mandou matar os 16 soldados. Matou todos os 16. Algumas lições para nós em relação a essa primeira parte do texto. Primeiro, uma pergunta que deve vir à sua mente. Por que Deus livra Pedro e não livra Tiago, irmão de João? Essa é uma pergunta que ainda nós fazemos na igreja hoje em dia. Por que Pedro, por exemplo, ou por que Deus não livrou Estevão? Mas Pedro livrou Paulo. Porque Pedro era mais importante do que Tiago, irmão de João? Não. Aliás, é muito interessante, né? Os 3 discípulos, ou os 3 apóstolos mais próximos de Jesus, Tiago, Pedro e João, Tiago foi morto aqui, nós acabamos de ver. João foi exilado na ilha de Patmos, ele viveu até o finalzinho da vida dele, talvez perto dos 100 anos de idade. E Pedro vai ser decapitado, ou vai ser crucificado de cabeça para baixo, por volta do ano 54, 10 anos depois de tudo isso que está acontecendo. 10 anos depois. O que Lucas quer nos mostrar aqui, meus irmãos, é que tem algumas coisas dentro da soberania de Deus que nós não temos uma resposta fácil. Nós não temos uma resposta matemática. Deus, na sua soberania, Ele faz coisas que às vezes nós não entendemos. Alguns até podem pensar assim, não, mas é porque Pedro tinha muito ainda o que fazer. Mas olha que coisa interessante. É a última coisa que Pedro faz no livro de Atos. Não tem mais nenhum ato de Pedro até o final do livro. Então você não pode usar isso como argumento. Não, Pedro tinha muita coisa para fazer e Tiago não. Não, Tiago era um líder da igreja. Ele era um grande líder, era um grande apóstolo. Ele tinha uma função importantíssima. Irmãos, por que Deus cura alguns de nós e por que Deus não cura outros? Porque Deus é soberano. Porque Ele sabe o que é importante para a vida de cada um de nós. Deus glorificou o seu nome através da vida de Pedro, através daquela libertação de Pedro, e Deus glorificou o seu nome através da morte de Tiago. É assim que nós devemos crer. Há alguns anos atrás, em Arujá, uma moça de 20 e poucos anos estava com câncer, um câncer bastante agressivo. Ela havia aceitado o Senhor Jesus Cristo há um tempo atrás, ela era convertida mesmo, mas os seus pais não. Seus pais eram católicos. Nós conhecemos essa moça através do nosso grupo de oração em Arujá,
Vocês conhecem aqui, ou a maior parte conhece aqui o pastor Alberto. O pastor Alberto esteve conosco uma vez lá em Arujá. E essa moça esteve presente na nossa reunião. O pastor Alberto pregou naquela ocasião. E depois nós oramos por aquela moça. Oramos para que Deus tivesse misericórdia dela e a curasse. Mas nos submetemos à soberania de Deus, porque eu não posso declarar ninguém curado. E foi isso que nós fizemos. Uma irmã do nosso grupo, presbiteriana, professora de escola dominical, conheci uma outra irmã que frequentava o nosso grupo esporadicamente, frequentadora da Universal do Reino de Deus. As duas conversaram. E as duas combinaram o seguinte: não, vamos levar a irmã para um pastor da Universal orar, porque ele realmente tem fé que ela vai ser curada. Porque a nossa oração não tem poder. E não tem mesmo. Quem tem poder é o Deus que ouve as orações. Nós não temos poder nenhum. E levaram o pastor da Universal para visitar a família daquela moça. E o pastor da Universal orou, e fez a seguinte declaração para a moça e para a família: você já está curada. Não precisa nem fazer mais tratamento, você já está curado. Pode ficar tranquilo. Falou para os pais, inclusive. E ainda fez uma declaração mais grave. Ele disse: se ela não estiver curada, o Deus a quem eu sirvo não é Deus. Com certeza, o Deus que aquele pastor serve realmente não é o Deus de Israel, não é o Deus da Bíblia. Alguns meses depois, aquela moça morreu. Poucos meses depois, 2 meses talvez, 2 ou 3. Aquela moça morreu. Crente, mas causou um grande problema na família. Porque os pais, que não entendiam nada daquilo que estava acontecendo, se revoltaram contra o Evangelho. Mas que absurdo! Aquele pastor falou que a minha filha ia ser curada. Fora o sofrimento, né? Era uma mistura de sofrimento com revolta. Só que aquela irmã da Universal, depois ela não apareceu mais. Nós cremos que Deus tem poder, meus irmãos. Deus cura alguns. Eu já vi gente sendo curada de câncer que estava desenganada dos médicos. Mas já vi muitos irmãos morrerem. Já vi muita gente morrer de repente. Crente estava com saúde perfeita. Contei para vocês agora, há pouco tempo atrás, na Vila Maria, uma senhora jovem ainda, de 60 e poucos anos, não, quase 70 anos, mas ela estava bem, super bem. Ela morreu assim, ó. Deus é soberano. Mas Deus cuida da nossa vida, Deus cuida das nossas coisas. O que nós precisamos aprender é adequar a nossa vida à soberania de Deus. Deus cuida dos nossos negócios. Essa é uma das coisas que nós precisamos entender a partir desse texto. Precisamos entender também que Deus, quando interfere naquela situação de Pedro, quando Ele liberta Pedro da prisão, Ele está espiritualmente falando alguma coisa para nós muito séria. Veja que Pedro ficou 1 semana ali. A igreja estava em oração. Mas como é que Pedro podia estar dormindo? Principalmente na última noite de vida dele, teoricamente. E aí eu não posso deixar de ler com os irmãos 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. A epístola que o próprio Pedro escreve. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Eu vou ler o verso 6 para até fazer um pouco mais de coerência na ideia completa. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7.
Diz assim o Pedro, já um bom tempo depois, talvez lá pelo ano 50, 52, um pouquinho antes de morrer. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse é o segredo, meus irmãos. Nós precisamos entender que Deus cuida de nós, mesmo quando Deus deixa que a doença nos mate. Mesmo quando Deus livra alguém da nossa família e não livra outro. Deus é soberano. Ele governa a sua igreja. Ele tem um propósito maior, muito maior nas nossas vidas do que nos livrar de problemas. Ele tem um propósito para a igreja, ele tem um propósito, acima de tudo, com a sua palavra, ele tem compromisso com a sua palavra, fidelidade à sua palavra. Deus, ele tem uma agenda do reino dele, e essa agenda, ela não vai mudar, ele cumpre a sua agenda, fielmente a sua agenda. O grande objetivo do universo ter sido criado foi para a glória do Senhor Jesus Cristo, não foi, em primeiro lugar, para o benefício de nós, seres humanos, mesmo antes do pecado ter entrado no mundo. O plano de Deus é glorificar o seu Filho, o plano de Deus é exaltar a sua palavra, o plano de Deus é ser conhecido como Deus soberano que governa os negócios da sua igreja. Por isso ele permite que Tiago morra, e ele livra a Pedro. Por isso ele mantém Pedro com calma suficiente, com tranquilidade suficiente, para que, na última noite, ele esteja dormindo profundamente, sabendo que no dia seguinte, pela manhã, ele seria morto. Como explicar isso? Como explicar esse Cristo que muda o coração de alguém? É inexplicável. É esse evangelho que realmente muda o mundo lá fora. São essas as atitudes que os cristãos precisam ter diante das dificuldades do mundo. Porque se nós reagirmos da mesma forma que o mundo reage, que diferença nós temos do mundo? Como que nós vamos apresentar o evangelho para o mundo se nós usamos as mesmas armas do mundo? Ou as mesmas defesas do mundo? Se as pessoas hoje descobrem que alguma coisa ruim está acontecendo na sua vida, elas entram em depressão profunda. E elas perdem o sentido da vida, e perdem o amor pela vida, perdem a paixão pela vida, perdem a confiança em Deus, porque estão tão centradas em si mesmas, estão tão centradas em trazer prazer para as suas próprias vidas, significado para as suas próprias vidas. Fica difícil você entender como que Deus soberanamente deixa coisas ruins acontecerem com crentes. E Deus deixa. Deus deixa acontecer. Tanto é que Pedro passou um sufoco danado durante uma semana. Por que Deus não o libertou na primeira noite? Essa é a pergunta que a gente podia fazer também. Por que deixou passar uma semana aquela igreja lá orando daquele jeito? Aquela angústia? Porque Deus tem um propósito de trabalhar nos nossos corações coisas que de outra forma não aconteceriam. E outras coisas que você não vai ter resposta alguma, você não vai encontrar resposta. Mas você só pode se humilhar diante da poderosa soberania de Deus e falar: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor governa, e eu continuo crendo nisso. O Senhor governa sobre todas as coisas. Mas o texto não termina aí. Nós estamos vendo o Estado agora se voltando contra a igreja. Eu já falei isso para vocês, o livro de Atos, ele mostra as coisas humanamente, do nosso foco humano. Apocalipse mostra as coisas por trás dos bastidores, as lutas espirituais por trás. A partir do verso 20 nos diz que Herodes, ele sai, aliás, no verso 19, Herodes, ele sai da Judéia e vai para Cesareia, que era justamente o centro do poder romano. Era onde normalmente os governadores romanos ficavam. Herodes, ele ficava na Judéia porque ele gostava de fazer aquela política com os judeus.
Ele gostava de ficar ali na Judéia. Mas agora ele volta para Cesareia. Dizem os historiadores que ele vai para lá. Isso aqui é por volta de... entre abril, porque a Páscoa, que tinha acabado de acontecer, era final de março, início de abril. Isso vai acontecer entre abril e agosto, do ano de 44. Ele vai para Cesareia porque vai ter um aniversário do imperador, que agora é Cláudio, não é mais Calígula. Calígula já havia sido morto. Cláudio era um imperador também amigo de Herodes. Então Herodes vai para Cesareia para participar de um festival em homenagem ao grande imperador Cláudio. Chegando lá, ele tem uma questão política para resolver com os habitantes de Tiro e Sidom, que eram estados independentes da Palestina, mas que faziam comércio com a Judéia. Eles tinham questões comerciais. E eles se encontram com o rei, antes daqueles jogos, daquele festival, e eles têm uma reunião, e depois dessa reunião, resolvido os problemas dessa reunião, Herodes vai estar dentro de um estádio, porque iam ter jogos de esportes, aqueles que vocês veem nos filmes, para comemorar justamente o aniversário do Cláudio, o imperador. E Herodes, diz Flávio Joséfo, um historiador judeu, Herodes ele estava com uma roupa totalmente prateada, brilhante. E como os jogos começavam logo pela manhã, e Flávio Joséfo foi um testemunho ocular disso, assim como Lucas, ou Lucas tenha ouvido esse relato de Pedro ou de alguma outra pessoa, quando a luz da manhã, a luz do sol brilhava na roupa de Herodes, aquilo era uma coisa assim, extraordinária. Todo mundo no estádio via o brilho da roupa de Herodes. E aquele monte de gente no estádio começou a ovacionar Herodes, não só politicamente, mas passaram do aspecto político para o aspecto religioso. Começaram a considerar Herodes como um deus, e começaram a adorar. Olha, ele fala como um deus. Herodes tinha começado a fazer um discurso, e eles começaram, ele fala como um deus, nós passamos a depender dele como um deus. Até aí, não deveria acontecer nada de grave, porque também gente pensou assim de Pedro, teve gente que pensou assim de Paulo. O problema de Herodes é que ele aceita a adoração. E você não tem como não lembrar de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor também recebeu a adoração, e ele mesmo se considerou um Deus, acima do Deus de Israel, e você vai ver isso em Daniel capítulo 4, e Deus o julga de que forma? Ele passa a ser um animal, uma besta. Ele fica durante 7 anos vivendo como um animal. Ele fica louco. Ele fica transtornado, 7 anos. Agora veja que interessante. Nabucodonosor ainda teve o privilégio, a graça de Deus, a misericórdia, de no final dos 7 anos recobrou o juízo. E ele reconheceu a soberania do Deus de Israel. Herodes não. Mas Herodes tem uma coisa mais grave ainda. Ele estava perseguindo a igreja do Senhor. Ele estava matando, ele queria matar os cristãos de Jerusalém. Ele queria se opor à expansão do evangelho em Jerusalém, e na Judéia, e na Samaria. Ele era rei de uma grande extensão de terra. O que Lucas está querendo nos mostrar quando ele diz que o Senhor interviu mais uma vez na história, diretamente. E diz assim o verso 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Flávio Joséfo diz que realmente Herodes passou muito mal naquele momento. Mas Flávio Joséfo diz que Herodes morreu 5 dias depois, de uma forma horrorosa. Diz que o ventre de Herodes começou a inchar, e ele sofria dores terríveis, durante 5 dias até que morreu. Esse foi o julgamento de Deus sobre Herodes. Por que Lucas está relatando esse julgamento de Deus sobre aquele rei? Para mostrar para aquela igreja que Deus está cuidando da igreja de Cristo. E Deus vai se opor a todo inimigo da igreja de Cristo. E que a igreja de Cristo pode confiar
pode pregar o Evangelho, pode orar, pode buscar o Senhor, que o Senhor vai cuidar dos negócios da sua igreja. O Senhor é soberano, o Senhor faz a sua palavra prosperar, e o Senhor protege os seus, o Senhor cuida dos seus, mesmo quando alguns de nós têm que perder a própria vida. No verso 24, ele encerra, dizendo: entretanto, com tudo isso, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Essa palavra, meus irmãos, é que Deus, Ele é zeloso por ela acima de tudo. Porque essa palavra é que salva o homem pecador. É essa palavra que transforma o nosso coração. É essa palavra que muda a nossa forma de enxergar as coisas. É essa palavra que mudou Pedro. Olha aqui Pedro. Se você olha para o Pedro dos Evangelhos, aquele Pedro que nós lemos na liturgia, aquele Pedro que, quando Jesus estava para ir à cruz, ele falou: não, Senhor, jamais o Senhor vai para a cruz. E Jesus se volta para ele e fala assim: arreda-te, Satanás, você não tem parte comigo. Agora, esse Pedro, ele é totalmente transformado pela palavra e pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor, ela crescia e se multiplicava. A palavra do Senhor é a coisa mais importante que nós temos. É mais importante do que a nossa própria vida. Eu sou tentado e você é tentado a todos os dias entender, pela concepção do mundo, que você tem que dar um jeito de preservar a sua vida, você tem que cuidar da sua vida, você tem que fazer qualquer coisa para proteger a sua vida e trazer conforto para a sua vida, e você tem que pensar no futuro da sua vida. Todas essas coisas são importantes, mas a coisa mais importante da sua vida é a palavra do Senhor. Você pode ter todo o sucesso do mundo, como Herodes Agripa I, com certeza tinha. Ele era um jovem, ele tinha aqui 44 anos. Ele morre com 44 anos. Rico, famoso, poderoso, a tal ponto de as pessoas se dobrarem diante dele como um Deus. Mas ele não tinha a maior riqueza do universo, que é a palavra do Senhor. E Deus soberanamente mantém a sua palavra prosperando. Lucas está nos mostrando isso ainda hoje. Ele quer que nós entendamos: Deus é soberano sobre a sua vida. E aquilo que Deus mais quer da sua vida não é fazer a sua vida dar certo fisicamente, economicamente, na saúde. Ele vai te abençoar, Ele vai também trazer bênçãos materiais. Ele pode te trazer muitas bênçãos materiais, mas não é esse o foco de Deus na sua vida. Eu sei que esse evangelho, ele não faz muito sucesso, porque as pessoas querem exatamente o contrário. Elas querem resolver os seus problemas aqui e agora. Eu quero um evangelho que me traga prosperidade. Eu quero um evangelho que me traga, pelo menos, uma paz de espírito agora. Eu quero uma tranquilidade na minha vida agora. Eu quero um evangelho psicologizado, que traz, assim, uma satisfação emocional. Esse evangelho que você está pregando, ele é meio estranho, porque ele está falando que eu tenho que confiar na palavra do Senhor e confiar no Senhor, e Ele vai ser a minha única satisfação. É isso mesmo. É isso que o texto está me dizendo. É isso que Lucas está nos mostrando. Por isso que ele relata tranquilamente: Tiago foi morto. Ele perdeu a cabeça. Pedro ficou preso uma semana. Só foi libertado no último dia. Mas 10 anos depois, Pedro também foi morto. O mais importante, meus irmãos, em todo o livro de Atos, é que Lucas nos mostra que a palavra do Senhor, ela é fundamental na nossa vida. Ela é que sustenta você. Não é a sua conta bancária, não é a sua saúde, não é o seu marido, a sua esposa, seus filhos, não é o futuro que você pensa, não é a sua carreira, não é a sua inteligência, não são os livros que você lê. Quem sustenta você é a palavra do Senhor. Ela que traz alegria para o seu coração, ela traz estrutura para você. Ela é que pode fazer você dormir uma noite tranquila, sabendo que no dia seguinte você pode perder a sua cabeça. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Ninguém mais. Não há Ritalina que faça isso. Não há remédio que faça isso.
Não há psicólogo que faça isso. Não há psiquiatra que faça isso. Não há dinheiro que faça isso. Não há sucesso que alcance isso. Só a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus, nós te louvamos como o Deus do céu. Aquele Deus do céu que Nabucodonosor, lá na Babilônia, cerca de 600 anos antes da vinda de Jesus Cristo, reconheceu como Deus soberano, como Deus que cuida e que manda em todas as coisas. Diante do texto, Deus, nós continuamos entendendo que o Senhor é soberano, que o Senhor cuida da tua igreja, mas que o Senhor tem um compromisso em primeiro lugar com a tua palavra. Deus, nós levantamos as nossas mãos ao Senhor e te pedimos bênção para as nossas vidas. Pedimos, sim, bênçãos materiais, pedimos que o Senhor encha as nossas casas com prosperidade material. Pedimos isso, porque precisamos. Nós também te pedimos saúde, nós pedimos que o Senhor cuide de irmãos nossos que estão passando por dificuldades. Alguns dos nossos irmãos estão passando por lutas terríveis contra doenças. Alguns no início, outros já em estado avançado. Nós intercedemos por eles. Nós pedimos por nós, que temos a nossa saúde muitas vezes fragilizada. Nós também pedimos pelos nossos filhos. Nós pedimos saúde para os nossos filhos, nós pedimos sabedoria para os nossos filhos, nós pedimos bênção para os nossos casamentos, nós pedimos bênção para os nossos negócios, para o nosso emprego, nós pedimos que o Senhor faça frutificar as obras das nossas mãos. Nós temos só o Senhor mesmo para pedir, nós não podemos pedir a outro Deus, só o Senhor pode cuidar da nossa vida. Deus, a nossa vida está completamente nas tuas mãos. Mas nós temos entendido pela palavra do Senhor e principalmente pelo livro de Atos, que conhecer o Senhor e a tua palavra é o mais importante que nós devemos pedir. E por isso nós pedimos isso nesta hora, Pai. Abençoa a igreja do Jardim Fortaleza com o conhecimento da tua palavra. Abençoa a igreja, Pai, com a submissão à tua palavra. Abençoa a igreja, ó Deus, para que compreenda a tua soberania em todos os momentos da vida da igreja e da nossa vida individualmente. Que nós possamos, ó Deus, nos humilharmos perante a tua face, que possamos, ó Deus, entender e estarmos lançando toda a nossa ansiedade diante do Senhor, como Pedro nos ensina na sua carta. Queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos, ó Deus, queremos confiar completamente na tua obra em nossa vida. Domina sobre nós, ó Deus, reina sobre nós, molda o nosso coração a essa realidade, quebranta-nos, ó Deus, aviva-nos, ó Deus, traga a luz poderosa do teu Espírito, como aquela luz que entrou naquela prisão e que libertou Pedro, tirou-o das cadeias, o levantou, o acordou, mandou ele se trocar, mandou ele se levantar, vestir as sandálias, o levou através daquelas sentinelas, através daqueles portões enormes. Quantas vezes nós nos sentimos, ó Deus, presos por cadeias, por prisões, por correntes. Parece muitas vezes que nós nos sentimos como Pedro, estamos amarrados nas nossas duas mãos. Muitas vezes é o pecado nos escravizando. Muitas vezes, ó Deus, as correntes do mundo, da cultura, as preocupações da vida, os cuidados da vida, a riqueza, o brilho do mundo, muitas vezes estão amarrando as nossas mãos e nós estamos como que Pedro ali, amarrados, com guardas ao nosso lado, com guardas à porta. Parece que nós temos várias portas a serem vencidas. Parece que nós estamos no fundo da prisão, nós temos muitas sentinelas a serem vencidas, mas assim como a luz daquele anjo entrou naquela prisão, e iluminou aquela prisão, e libertou Pedro, e o colocou em liberdade para continuar testemunhando da tua palavra, continuar sendo uma testemunha da tua obra, do teu poder, da tua soberania, da tua graça, da tua fidelidade.
da maravilhosa salvação que nós temos em Cristo Jesus, em Jesus. Nós queremos da mesma forma, Deus, que o Senhor quebre as cadeias do nosso coração. Ilumina, Senhor Deus, a vida de cada um de nós, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, quebranta-nos, ó Deus. Traga-nos, ó Deus, um fervor, como aquela igreja tinha, mas traga-nos também credulidade, fé, confiança. Que a gente possa se submeter ao Teu jeito de agir. Que a gente não estabeleça o nosso jeito que o Senhor tem que fazer as coisas, porque o Senhor que é o soberano. Nós estamos debaixo das Tuas ordens. Ajuda-nos, ó Deus, nós que vivemos num mundo secularizado, num mundo humanizado, num mundo autossuficiente, num mundo que ensina para nós o tempo todo que nós podemos dar conta da nossa vida por nós mesmos. Um mundo que prega a autonomia da razão, um mundo que prega que você pode fazer com o seu braço forte todas as coisas acontecerem, um mundo cheio de filosofias humanistas. Deus, tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia do Teu povo, aviva a Tua obra em nossos corações, ó Deus, que nós possamos estar submissos à Tua palavra, que cresce e que se multiplica. O Senhor é soberano, nós vamos continuar falando disso, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Quebranta o nosso coração, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.